E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha aí, mais um dia na nossa super jornada do ano bíblico Bible Plan. Se você não baixou o aplicativo, não perca mais tempo. Olha, vem aqui na tua Stories e digita lá Bible Plan. E aí você pode utilizar o aplicativo, que é uma bênção, gente, uma bênção. E através dele estamos fazendo o nosso ano bíblico juntamente com a leitura do Espírito de Profecia. E vai ser bem legal, porque na perspectiva, na pegada que nós estamos indo, se liga só, nós chegaremos ao final do ano, em nome de Jesus, tendo lido toda a Bíblia e tendo lido a série O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o desejado de todas as nações. Vai ser bênção, vem com a gente nessa jornada. É um desafio? É. E pior ainda que a gente se desafiou, né? Estamos aí desafiando a nós mesmos a estarmos juntos aí até o final do ano fazendo uma live por dia, uma live por dia. E essa é a 7ª que estamos fazendo, comentando o conteúdo da leitura do dia. Então, hoje, nós vamos falar aqui sobre o Salmo 17, o Salmo 18 e também Gênesis 4, com a leitura do capítulo 5 de Patriarcas e Profetas. Vamos na jornada de hoje? Vamos lá? Estamos juntos ou não estamos? Muito obrigado por você estar inscrito aqui no canal do YouTube PR Dudu Batista. Todos os dias vamos colocar aqui a postagem aqui do comentário, ok? Do comentário da nossa leitura do dia. Então, fica atento aqui no canal do YouTube PR Dudu e no Facebook. Vamos postar também, né? PR Dudu aí no Facebook. Não, no Facebook não, perdão, no Instagram, @PR Dudu. Vamos colocar no Instagram, @PR Dudu. Estaremos aqui pelo Instagram e estaremos também através do YouTube PR Dudu. Vamos em frente. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o capítulo 17, para começarmos o nosso processo de reflexão do dia. Obrigado pela sua paciência, obrigado por estar aqui conosco e vamos em frente. Salmo 17, se liga aí, Salmo 17. O Salmo 17, minha gente, trata-se de uma súplica pela proteção divina. São nada mais, nada menos que 15 versículos, onde Davi está suplicando a proteção divina. Por que ele está suplicando a proteção divina? Por um motivo muito simples. Ele está em ambiente de guerra. Vou repetir. Ele está em ambiente de guerra. E nós, cristãos, precisamos entender que também estamos em ambiente de guerra. A guerra chama-se Grande Conflito, a batalha do bem contra o mal, cujo objetivo é ocupar a nossa mente, tomar posse do nosso coração, da nossa mente. Então, perceba, nós estamos numa constante batalha, vivemos em ambiente de guerra. Aí a pergunta é a seguinte, no meio de um ambiente de guerra, Davi literalmente vivendo num ambiente de guerra e a gente vivendo num ambiente de guerra espiritual, de batalha espiritual. Em meio à batalha, em meio à guerra, pergunta, é possível encontrar a paz? Será que é possível que você tenha paz no meio deste conflito no qual você está inserido? Será que era possível Davi ter paz no meio da vida, em meio ao contexto de guerra onde ele vivia? Pois é, não é que o Salmo 17 nos fornece a informação de que Davi obtinha a paz em meio a todo esse conflito, porque o Senhor era o seu refúgio. E eu quero que você entenda especialmente o conceito de paz dentro da nossa perspectiva. Para o mundo, de um modo geral, paz é a ausência de conflito. Paz é a ausência de conflito. Os países estão em paz, cessou o conflito. Para a gente, não. Para a gente, paz, segundo o Evangelho, é paz mesmo em meio ao conflito. Ou seja, a batalha espiritual está sendo travada por aí, a luta do bem contra o mal, e o crente está em paz, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele nos faz andar em verdes pastos, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, uma paz que excede todo entendimento. E Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá.
Paz do mundo, ausência de conflito. Paz de Deus, mesmo em meio ao conflito. Você está seguro porque você sabe como será o final da história. Vai ser vitória para o povo de Deus. E olha o Davi buscando refúgio no Salmo 17, em meio à paz. E eu separei o verso 8, porque o verso 8, para mim, é fantástico. 17, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, olha só, protege-me como a menina dos teus olhos. Ô, gente, se Deus vai me proteger como sendo eu a menina dos olhos dele, mano, então eu posso ficar tranquilo, porque como é que você protege a tua filhinha? Como é que você protege a menina dos teus olhos? Você dá a tua própria vida para vê-la bem, exatamente. Então, você tem um Deus que entrega a própria vida para te ver bem. Ele te protege como menina dos olhos, a coisa mais importante do mundo, aquilo que chama a atenção dele como nenhum outro elemento no universo. Você chama a atenção de Deus como ninguém mais. Então, pode gritar que ele escuta, pode orar que ele ouve, pode chamar que ele atende. Ei, ele está perto. Batei e abri-se-vos-á, buscais e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Ei, qual é o filho que pedindo pão recebe pedra? Qual é o filho que pedindo peixe recebe serpente? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que nos observa como menina dos olhos. Então a guerra está rolando solto, o pau está quebrando, o mundo está desabando, o chão está desaparecendo sobre os pés, a tempestade parece que vai afundar o barco, mas o Davi, ele encontra no meio deste caos a revelação de que ele é menina dos olhos de Deus, e ele fala com Deus, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me às sombras das tuas asas, sob tuas asas descansarei. Lembra do hino? Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, sob seu amor a paz gozarei, paz e alegria infinda. Ou seja, você está sob as asas de Deus, tal qual a galinha junto os pintinhos sob suas asas, protegendo-as da tempestade. Assim é o Senhor para com seus filhos, que os ajunta para lhe dar proteção, porque você é menina dos olhos de Deus. Isso é muito top. Então, no meio do caos, Davi encontra o trato de Deus para com ele, como Deus o relacionando, a fim, ele entende, Senhor, me trata como menina dos teus olhos, me protege como menina dos teus olhos. E quando você vai para o Salmo 18, você observa a gratidão de Davi por tal proteção existir. Ou seja, de fato, ele é menino, ele falou, Senhor, me trata como menina dos teus olhos, e Deus o trata, livrando-o de Saul e livrando-o de todo o caos que estava em evidência. E o Salmo 18 é uma gratidão de Davi para com Deus por conta de tanto livramento. E sabe de uma coisa? Nós vamos louvar muito a Deus por toda a eternidade, por todos os livramentos que ele nos proporciona e a gente nem sabe. De repente, eu estou falando aqui para você hoje, era para mim estar morto, gente. Ó, há muito tempo, o diabo com certeza está tentando ceifar a minha vida. E quantos livramentos Deus já me permitiu ter, dos que eu percebi, e sem falar nos inúmeros que eu não percebi, de modo que eu só estou falando para você aqui nesse momento, porque o Senhor tem me dado livramento, e é o Salmo 18, a leitura de hoje, lá, Davi obtendo esse livramento. Do Salmo 18, eu separei aqui o verso 2 para a gente, o Salmo 18 é bem extenso, o verso 2 diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Gente, Deus como libertador é um conceito assim muito abrangente, né? Porque, no caso, no contexto do Salmo 18, ele está libertando Davi do poder de Saul e de todo o processo de perseguição que a guerra lhe impõe. Perfeito? Mas quando você considera Deus como teu libertador, ele te livra da morte, beleza, ele te livra do ímpio, beleza, ele te livra de Satanás, beleza, mas o conceito de Deus como libertador é muito mais abrangente, porque nós nascemos escravizados pelo pecado, condenados à morte,
Estamos no Egito, aprisionados e subjugados pelo faraó, e o Senhor, tal qual Moisés, vai ao Egito e com braço forte nos liberta por intermédio de milagres, por intermédio de atos miraculosos. É o mar se abrindo, ele nos sustentando com maná, nos guiando em meio ao deserto cheio de serpentes, víboras e escorpiões. É Deus com sua graça sendo manifestada a cada dia em nossa vida, proporcionando-nos, acima de tudo, a libertação do Egito para marcharmos em direção à terra prometida, que é a mesma história que está sendo contada em nossa vida neste momento. O Egito é este mundo de pecado, onde estamos escravizados pelas nossas próprias paixões, maus hábitos pecaminosos, e Deus, então, com sua graça, nos alcança na lama onde nós nos encontramos, e através da cruz, o sacrifício de Jesus, ele nos dá a libertação, tal qual foi o povo de Israel lá no Êxodo. E o marco desta libertação foi a própria Páscoa, porque onde havia sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte não chegava. O que chegava era a libertação. Então, assim acontecerá. Quando Deus é o nosso libertador, isso só acontece, só se estabelece ele como nosso libertador, porque o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário manchou a porta do nosso coração, lavou a nossa alma, e naquele grande dia, quando o juízo for acontecer, todo aquele que estiver marcado pelo sangue do Cordeiro, por ter aceitado o sacrifício de Jesus, vai obter a libertação definitiva deste mundo para a eternidade. E lembre-se do texto bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade. Você tem a verdade sendo apresentada diante de você. Não faça como Pilatos, que rejeitou o libertador. Você se lembra do que Pilatos fez? Ele diz a Bíblia: és tu o rei dos judeus? Tu dizes, né? Você é o rei dos judeus? Tu dizes. E Pilatos foi ter com a multidão: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás, liberta-o, liberta-o. E ele, então, foi dar ouvidos para a multidão. E aí ele lava as mãos e diz: estou livre deste sangue inocente. Mentira, não tem nada de inocente. Tem nada de estar livre do sangue inocente. Ele também participou de tudo aquilo. E você percebe que ele virou as costas para Jesus, o libertador, e foi ter com o mundo que escraviza. Tem muita gente hoje virando as costas para Jesus e indo ter com o mundo que o escraviza. Mas nesse momento o Senhor Jesus bate a porta do seu coração, te convidando a você se submeter a ele como libertador. Do que você precisa ser liberto hoje? Eu preciso ser liberto de mim mesmo, porque nós somos os nossos maiores inimigos. Ei, ninguém prejudica mais a mim do que eu mesmo, que vivo me sabotando. O inimigo é cruel e astuto, mas o maior inimigo que tenho chama-se o meu eu, o meu eu. Então, vamos lá, o Senhor é o libertador, que ele nos liberte de nós mesmos, e que ele nos liberte do mundo, que ele nos liberte de Satanás. Se você precisar de obter liberdade quanto às drogas, que ele te liberte, liberdade quanto à promiscuidade, que ele te liberte de um jeito ou de outro. O verso 2 diz que ele é o nosso libertador. Eu separei desses mais quase 50 versos aqui, 50 versos. Eu separei também o verso 28, para não virar vigília, né? Então, olha aqui: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Eita, gente, isso aqui falou demais ao meu coração. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O verso 28 de Salmo 18. Por que eu separei? Porque imagina que você é uma lâmpada e o que acontece? As lâmpadas naquela época do texto bíblico eram lâmpadas que eram alimentadas pelo azeite, né? Então, elas se mantinham acesas pelo azeite. Então, para você manter a lâmpada acesa, tem que ter azeite. E aí você já acabou de matar a charada, o Espírito Santo já te revelou, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. E para você ficar constantemente aceso, tem que ter
a obra do Espírito Santo sendo desenvolvida na sua vida. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o diabo quer te apagar, meu irmão. E ele utiliza pessoas para apagar você. O diabo quer que a luz de Deus não brilhe em você. E todo aquele que comparece diante da presença do Senhor tem a luz de Deus. Você se lembra do Moisés no alto do Monte Sinai, 40 dias ali com Deus, quando ele desceu, o rosto resplandecia. Era a glória de Deus irradiando sobre o Moisés. Exatamente. Você se lembra do Adão antes do pecado, quando comentamos aqui logo no nosso primeiro vídeo, no primeiro dia do ano, que o corpo de Adão era envolto em luz, quando criado foi? Exatamente, era a glória de Deus. Ou seja, o diabo quer tirar a luz de Deus de você, ele quer te apagar, ele quer que a obra do Espírito Santo, que é o azeite que mantém a tua chama acesa, quer o diabo que você seja apagado e que o Espírito Santo não haja em sua vida. O verso 28 mexeu comigo, porque diz assim: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Segura nas mãos de Deus que você não vai ser apagado, meu irmão. Deus vai fazer você brilhar onde quer que você esteja. E aí você vem essa pequenina luz, vou deixar brilhar, brilhar, brilhar. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Ei, você pode estar vivendo nas trevas, olha só que lindo. Deus transforma em luz as tuas trevas. A presença divina faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, que leitura edificante do Salmo 18, que leitura edificante do Salmo 17, mas para não virar vigília, deixa eu avançar. A gente chega em Gênesis 4 e observa agora a história conhecidíssima do Caim e do Abel. E a gente entra na história do Caim e do Abel, que são os filhos de Adão e Eva, para perceber aqui o desenrolar do grande conflito. Estamos já no cenário onde o pecado está instalado no mundo, está dominando a raça humana, e o tempo está passando, e a leitura foi em cima de Patriarcas e Profetas, capítulo 5, e Gênesis, capítulo 4. O que a gente observa aqui? Segundo Ellen White, Caim está com o mesmo sentimento de Satanás quando este estava lá no céu se rebelando. O mesmo sentimento visível aqui em Caim era o mesmo que predominava no anjo que caiu do céu, ok? O Caim e o Abel conheciam os sistemas de oferta. E eu quero só chamar a atenção, diante de entrar para essa oferta do Caim e do Abel, que Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim, eu quero que você entenda aqui a declaração do capítulo 4, no versículo 1, quando diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz Caim, e disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Outras traduções dizem: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Lá no original hebraico, o sentido dessa frase revela a essência da expectativa de Eva, que o seu filho já fosse o próprio Messias, semente da mulher, semente dela que esmagaria a cabeça da serpente. E assim, a grande realidade é que toda mulher em Israel imaginava, ao ter um filho no ventre, que o seu filho tinha uma chance muito grande de ser o Messias. Então, sempre havia essa expectativa: será que o meu filho é o Messias? Será que o meu filho é o Messias? E quando Eva obtém essa gravidez, e quando ela está desenvolvendo essa gestação, nesse processo de gestação, ela está vislumbrando o seu filho como possível candidato a ser a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas, obviamente, a história se revela completamente diferente, porque Caim tinha um sentimento absurdo. Caim estava se comportando semelhante a Satanás e não semelhante a Deus. Ele estava revoltado com todo o processo dos pais terem sido expulsos do jardim, achava que era injustiça da parte de Deus, enquanto Abel, em contrapartida, estava grato a Deus porque Deus havia preservado a vida dos pais até aquele presente momento. Embora eles tivessem que morrer, eles estavam vivos pela graça, pela misericórdia de Deus, e porque Deus havia proporcionado o jeito de de resolver o problema, que era através do sacrifício do cordeiro. Então, Abel, com muita alegria, participa do sacrifício do cordeiro, porque ele está aceitando a resolução divina o método divino para a resolução do pecado, que é através do cordeiro. Os dois foram chamados para adorar a Deus.
Adoração através do Cordeiro. Aí você percebe que o Caim, ele não faz o que Deus pede. Ele é um adorador parcial. Ele vai adorar, mas ele não vai adorar do jeito que Deus queria que fosse desenvolvida a adoração. E note, quem está sendo adorado é Deus, é ele que determina como é que a coisa funciona. Então, sob tal perspectiva, o Caim, se fosse fiel adorador, ele era um adorador parcial. Ele foi adorar, mas não do jeito que Deus pedia. E não é isso que Deus quer. Tem muita gente que vai adorar, mas não do jeito que Deus pede, vai adorar do jeito que ele quer, do jeito que ele acha legal, do jeito que ele acha mais coerente. Ah, porque eu acho. Deus pediu o cordeiro, mas eu não vou dar o cordeiro, não. E esse negócio de sangue, cordeiro e tal, não sei o quê, ele não está sendo nem muito justo com os meus pais. E tá, sabendo uma coisa? Eu vou dar aquilo que eu quiser dar, eu vou dar frutos da terra. Aí ele traz lá uma cesta bonita, com as frutas, maçã, cenoura, cenoura é fruta? Não, legume, né? Então imagina que o Caim apresentou uma cestona lá de hortifruti granjeiro. Deus pediu o cordeiro e lá vem ele, hortifruti granjeiro. Hoje nós temos duas religiões, a religião do cordeiro e a religião do hortifruti granjeiro. E aí você tem que escolher de que lado você está. Você vai ser adorador conforme Deus pede ou você vai ser adorador do jeito que você quer? Os adoradores que funcionam do jeito que eles querem e não do jeito que Deus pediu, ouvirão uma sentença muito interessante do mestre. Naquele dia, Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ele terá dito isso após a seguinte questionamento dos supostos adoradores. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Então tem muita gente fazendo coisa top aí, ó, em nome de Jesus, mas são falsos adoradores. E óbvio, nem eu nem você estamos aqui para julgar quem é verdadeiro adorador e quem é falso adorador. Isso é uma questão muito pessoal e é Deus que vai trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Quem julga é Deus. Mas é fato que existe o verdadeiro adorador e é fato que existe o falso adorador. E o falso adorador é exatamente aquele que não faz o que Deus pede, faz o que Deus quer. Deus pediu o cordeiro, lá vem ele com os frutos da terra. Não foi isso que eu pedi. Ah, mas é de coração. De coração? Quando foi que teu coração determinou o que é certo ou o que é errado? Vem com esse papo de coração para cá, não, gente? Ai, de todo o meu coração. Ei, se você fizer de todo o teu coração, mas for algo que Deus não pede, então não adiantou nada todo o teu coração. Todo o teu coração tem que ser feito na direção do que Deus pediu. Faz o que Deus pede de todo o coração. Agora, não vem de todo o coração fazer o que Deus não pediu, porque aí tá errado, mano. Tá errado, porque o que determina o que é certo ou o que é errado não é o teu coração, mas é a palavra de Deus. Se ligou? Então, eu não adapto a Bíblia à minha vida, eu adapto a minha vida à Bíblia. É assim que funciona a vida do verdadeiro adorador. Se Deus falou sábado, é sábado. Se Deus falou dízimo, é dízimo. Se Deus falou assim, é assado. Se Deus falou azul, é azul. Se Deus falou roxo, é roxo. Ah, eu não gosto de roxo, eu quero amarelo. Mano, Deus falou roxo. Deus falou vermelho? Não, eu queria uma abóbora, eu prefiro uma abóbora mais moderna, mais clean, mais teen. Não, uma abóbora. Eu pedi vermelho. Então, amigo, você tem que escolher se você faz o que você quer ou se você faz o que Deus pediu. O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é aquela que faz o que está na Bible, na Bíblia, ok? Segue o plano da Bíblia, o Bible Plan. É a igreja de Deus. Agora, se você não quer fazer o que está na Bíblia e ainda ser igreja, aí não dá para fazer parte daqui, não. Aí você tem que abrir a tua igreja, entendeu? Botar o nome que tu quiser e tal, e fazer o que tu quiser, o que tu achar lindo, bonito. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom e tal, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Aí segue, mano. Porque esta igreja que nós pertencemos, ela faz o que Deus pede que está na Bible. É uma igreja perfeita? Não é. Claro que está distante de ser perfeita, mas é a menina dos olhos de Deus, ok? E é hospital. E se é hospital, irmão, tem muita gente doente, né? Eu sou doente, você é doente. Agora estamos aqui para juntos buscarmos a cura em Jesus. E a cura vem por intermédio daquilo que ele pede, não daquilo que eu quero. É tipo assim,
Olha a incoerência, eu chego no hospital, aí digo assim, o médico me atende, eu estou gravemente enfermo, aí eu digo assim para o médico, médico, é o seguinte, eu não vou tomar isso aí que você está me dizendo, não, eu quero tomar outra coisa e tal, não sei o que, não sei das quantas e tal, eu quero outro tipo de tratamento, você também está me dando inadequado e tal. Aí o médico vai olhar assim e perguntar assim para você, mas quem que é o médico aqui, sou eu ou você? Então, ou tu faz o que o médico pede ali no hospital, ou tu vai para casa ficar padecendo a míngua. É a sua decisão. Então, é assim a adoração que está hoje. Você vai à igreja, você tem que fazer o que o Deus da igreja pede, não é o que você quer. É assim que funciona. Mas estamos vivendo dias bem difíceis. Mas aí o Caim e o Abel representam duas classes. O Caim representa a classe daqueles que confiam em si mesmo. E a maioria do mundo confia em seus próprios esforços para a salvação. Não, eu confio aqui no que eu estou escolhendo aqui e tal. Eu não preciso de redenção. Quando ele rejeita o cordeiro, ele está dizendo, eu não preciso de redenção nenhuma, eu estou muito bem. Entendeu? Eu não preciso de sangue de cordeiro para me obter redenção. Eu não tenho do que ser perdoado, porque quem está sendo injusto aqui é Deus. Olha o posicionamento do Caim, gente. Ele acha que ele não precisa de redenção, ele precisa de desenvolvimento. Uau, desenvolvimento é legal, mas tem que ser em Cristo. E ele quer desenvolvimento sem Cristo. Aí não rola. Ele quer desenvolvimento sem cordeiro. Aí não rola. Ei, jovem, nenhum problema em você obter desenvolvimento. Ó, parabéns. Mas tem que ser pelo cordeiro. Não é pelas tuas obras. É pelo cordeiro. Obtenha desenvolvimento em Cristo. Simples assim. Abel já representa aqueles que confiam no cordeiro. E eu te pergunto, você pertence à linhagem do Abel, que confia no cordeiro, ou você pretende pertencer à linhagem do Caim, os que confiam nas próprias obras e nas suas próprias escolhas, independente da orientação divina? Caim ficou irado com o irmão por não ter se unido a ele, e a descendência de Caim não respeita a decisão do outro. Parece os dias que nós estamos vivendo, né? A galera que pertence a Caim, diferente da galera que pertence a Abel, a galera que pertence a Caim não respeita a decisão dos outros, não. Tanto não respeita que Caim matou Abel. E quanta gente tem matado o outro em nome da razão, porque eu tenho razão, eu destruo você. E tem sido assim, é o mundo dos haters. A internet está assim, ó. Não concordo, regaça a vida do ser humano como se você pudesse fazer isso como sendo o próprio Deus. É a geração de Caim. Caim, não concordam com ele, ele mata. Então é assim que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não concordam contigo, aí você faz parte da geração de Caim, você está se lixando para o cordeiro, são as tuas obras que importam, é o seu desenvolvimento, nem que para isso você tem que esmagar aqueles que estão ao seu lado. Assim se comporta a geração de Caim. Abre o olho, irmão, para você não pertencer a essa geração de Caim. Ficam matando as pessoas quando não concordam com você. Fica esperto, fica esperto. Caim matou porque suas obras eram más e a de Abel era justa. E alguma semelhança em relação ao que vai acontecer ao tempo do fim? Alguma semelhança? A história vai se repetir. A inimizade entre a serpente e a mulher, o descendente da serpente e o descendente da mulher. Caim estava, neste momento, representando a descendência da serpente, Abel representando a descendência da mulher, estabelecendo um grande conflito entre as duas linhagens, a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. A que linhagem você pertence? A linhagem do Caim era tão estressadinha que você observa umas coisas absurdas. Você olha aqui Gênesis capítulo 4, e você precisa acompanhar neste momento a leitura. Eu abro a Bíblia aqui em Gênesis 4, aí você observa o desenvolvimento, né? O verso 23 diz assim, ó, disse Lameque às suas duas mulheres. Quem é Lameque? Descendente de Caim. A galera que participa do desenvolvimento sem redenção. A busca pela satisfação pelas próprias obras, independente de Cristo. Homens violentos. Olha o Lameque, a galera de Caim, como é que se comporta. Disse Lameque às suas duas mulheres. Primeiro caso de poligamia da Bíblia na linhagem de Caim. Ok? Disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Olha só,
a geração do Caim, como está se comportando. O cara virou para as mulheres dele e disse: eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me pisou. Misericórdia. Ah, você me feriu? Eu te mato. Lameque. Puf, matou. Aí, depois ele disse assim: eu matei um homem porque me pisou. Tipo assim, imagina, você está num ônibus lotado, segurando lá em cima, tudo lotado, a pessoa passa e pisa no teu pé. Pisou no teu pé? Eu sou Lameque. Ei, você pisou no meu pé, saca a arma e dá um tiro na cabeça. É o cara, mano. Esta é a geração de Caim, a geração que vive distante do Cordeiro, não quer saber do Cordeiro, está revoltado com Deus, ou seja, só dá lugar à ira. Cuidado, gente. Vamos ter cuidado, porque característica de quem é da geração de Caim é que briga à toa, é que procura matar as pessoas, e no nosso caso hoje não tão literalmente, embora existam casos literais, mas verbalmente um querendo matar o outro. Um esperto, geração de Caim versus geração de Abel, e a gente está vendo isso aqui no nosso texto bíblico, e tão antigo, mas tão atual. Que coisa louca, hein? Aí está a geração do Caim. Assim é o grande conflito, as duas sementes, a mulher e a serpente, ok? E Deus questiona Caim, né? Por acaso, onde está o teu irmão? E ele virou para Deus e falou assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4. Por acaso sou eu o guardador? Tem uma notícia para você. É assim. Não é que você tem que cuidar da vida dos outros no sentido de ser fofoqueiro, não. Mas eu sou responsável pelas pessoas que estão ao meu lado e se denominam meus irmãos, e são denominados meus irmãos. Porque quanto a um desses mais pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Quanto a um mais destes pequeninos deixaste de fazer, a mim deixaste de fazer. Senhor, quando que tivemos nu e não te vestimos, preso e não te visitamos? Quando deixou de fazer a um desses pequeninos, a mim deixou de fazer. Ou seja, sou o guardador do meu irmão? Sou. Galera do sul da Bahia, galera do sudoeste, Barreiras e região, galera de diversas partes da Bahia, regaçadas pelas enchentes. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou. Sou. Não pude ir lá, mas mandei o Pix. Não pude ir lá, mas enviei uma cesta básica. Não pude ir lá, mas ajudei. Sou o guardador do meu irmão. É responsabilidade minha. A igreja desabou. Sou guardador do meu irmão não tem o que comer, sou guardador do meu irmão, eu não me importo com a vida dele no sentido de ficar me intrometendo, mas ele passa necessidade, eu sou guardador do meu irmão, é responsabilidade minha amar o próximo como a mim mesmo. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade sob o pretexto que não vou me meter na vida dele. Não é se meter na vida das pessoas, de sua particularidade, de sua individualidade, ou ficar fazendo-os decidir de acordo com a nossa vontade, mas é suprir a necessidade. Eu sou guardador no sentido de suprir a necessidade do meu irmão, não de tomar conta da vida dele. Não, eu sou guardador do meu irmão, estou vendo aqui que hora que ele saiu, que hora que ele chegou, com quem que ele está. Eu sou guardador do meu irmão aqui, tá? Não é isso. Aí é ser fofoqueiro do seu irmão, não é a necessidade. A necessidade do indivíduo, você é guardador nessa direção, somos responsáveis uns pelos outros, é por isso que somos irmãos. Irmão cuida de irmão, é um pelo outro, não é um pela o outro, é um pelo outro, beleza? E aí você vê uma linguagem figurada muito interessante. Deus virou para o Caim e falou assim: o sangue do teu irmão clama. Óbvio que é uma linguagem figurada. Você já viu o sangue abrir a boca para falar alguma coisa? Já viu? Já viu doação de sangue? Aí sai o sangue assim: aqui fora tá muito frio, lá dentro tá quentinho, por que você tá me tirando daqui, da veia do meu hospedeiro? E já viu sangue falando, irmão? Sangue não fala, brother. Por que o sangue está falando? Linguagem figurada, Deus viu o que aconteceu e clama por justiça, igualzinho às almas debaixo do altar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, se eu não estou enganado. As almas debaixo do altar clamam por justiça. Ei, quem está morto não clama por nada, mas fica a injustiça no ar e todos questionam: e aí, o que vai ser feito agora?
Então, é sangue clamando por justiça e Deus, então, vai nessa direção para tentar resolver esse problema. Você observa a interação divina percebendo tudo que acontece no mundo. Ei, gente, não há uma folha que caia sem que Deus perceba. Você acha que o assassinato do servo dele, o Abel, Deus não estaria observando? Óbvio que sim. Os frutos de Caim, crime e corrupção que inundaram a terra. É o cenário do grande conflito, é o que estamos vendo hoje. Você precisa escolher qual é a sua linhagem, qual é a sua descendência. Você está ao lado do Cordeiro ou você é aquele que confia nas suas próprias obras? E se tenhamos a seguinte resolução: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Beijão no seu coração, graça e paz. Compartilha para geral esse vídeo aqui, essa live está gravada aqui no YouTube e está aqui à disposição também no Instagram, no YouTube PR Dudu Batista. Compartilha para geral e vamos firme no ano bíblico, Bible Plan. E amanhã, mais uma live em nome de Jesus. Beijo no seu coração.